Glória a Deus. Muito obrigado, meus irmãos do Ministério do Louvor. Irmãos, hoje pela manhã nós vamos dar uma parada na trilogia do Perdido. E eu convidei o pastor Valdavaso para nos abençoar com a palavra do Senhor. Palavra que o Senhor colocou no seu coração. A parábola que ele escolheu para externar. E gostaria já de dizer, irmãos, graças a Deus, já conseguimos 6 cestas básicas. Então, amém. Faltam 4 para nós completarmos as 10. E nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Pastor Valdavaso, por favor. Os irmãos já conhecem o pastor Valdavaso. Ele pediu carta para a nossa igreja e foi aceito como um membro da igreja. O ano passado, seus filhos batizaram aqui na igreja, na virada do ano. Foi uma festa maravilhosa e foi um prazer enorme ter essa família junto conosco. Que Deus abençoe sua vida, pastor, em nome de Jesus. E passe o recado de Deus para nós. Amados, é com grande prazer que, a pedido do pastor Nones, venho trazer a palavra de Deus nesta manhã para os nossos corações. Até instante estava usando máscara, porque o momento é complicado. Talvez a realidade daqui seja diferente de Uberlândia, mas não é diferente do Brasil e não é diferente do mundo. E no lugar onde atendo como profissional de saúde mental, psicanalista clínico, às vezes o rigor parece grande, mas é necessário. Com cada paciente, com cada funcionário da clínica e com cada colega de trabalho que trabalha nas diversas especialidades. Não podemos ignorar isto, né? A propósito, Jesus disse que Deus manda chuva sobre bons e maus, e o sol sobre justos e injustos. Na hora que ele derrama sobre todos. E ele mesmo disse assim: sede prudentes como as serpentes. Então a prudência é nossa. Não é verdade? Deus nos deu uma razão, um raciocínio para a gente usar a prudência. Então, é lamentável o que está acontecendo, mas a gente sabe que tudo está debaixo do controle de Deus. E inicialmente eu fico muito feliz por ver o pastor Nunes totalmente recuperado. Pastor, graças a Deus por isto. Fico muito feliz por isto e vê-lo como antes, a mesma força e vigor e saúde de antes de tempos ou meses passados. Graças a Deus. Fico muito feliz com isto também. E também sobre o assunto que o pastor nos pediu para falar, eu que escolhi essa parábola a pedido dele, e é sobre ela que nós vamos falar nesta manhã, para a glória do nosso Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus, se for possível, os irmãos ficarem em pé e fiquem. O texto que nós escolhemos está em Lucas, capítulo 13, versículo 20. É um texto paralelo ao de Mateus 13, 33.
achei por bem escolher este, porque ele está um pouquinho mais detalhado. Lucas capítulo 13, versículo 20 e 21. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Amém. Oremos. Grande Deus, nosso Pai, é na Tua presença que nós estamos nesta manhã, com parte desta igreja do Senhor reunida, e louvamos Teu nome pela presença de cada irmão, cada pessoa que vê este culto nesta manhã. Damos-te graças também, meu Senhor, pela recuperação total do pastor Nunes, pastor desta igreja. Damos graças pela sua família e por toda esta igreja. E louvamos Teu nome também pelo privilégio de nós sermos membros da mesma. E queremos nesta manhã, meu Deus, segundo o que diz a Tua palavra, expressar os pensamentos de Cristo. De forma tal, meu Deus, que nessa interpretação ela seja um meio de nós sermos cada vez mais edificados, mais consolados, que tenhamos uma visão mais abrangente do reino de Deus, e que assim Teu nome e o nome de Jesus Cristo, Teu Filho, unicamente sejam glorificados. É em nome de Jesus que nós oramos nesta hora. Amém. O título desta mensagem é O Reino de Deus como fermento. Às vezes a maneira de eu expressar é não muito em forma de estudo, mas em forma homilética, para facilitar um pouco mais o entendimento da palavra de Deus. O governo de Deus no mundo por Jesus Cristo está instalado. O reino de Deus é o governo de Deus. No mundo inteiro está instalado o reino de Deus. Onde houver gente, está instalado o reino de Deus. Embora nem todas as pessoas já ouviram falar a respeito desse reino. Mas é o governo de Deus nos nossos corações. Ou seja, a maneira de Deus administrar nossas vidas, especialmente na forma espiritual. E esse governo de Deus é exercido através das igrejas. As igrejas, digo, de Jesus Cristo. Não estou colocando aqui todo tipo de igreja, porque o termo geral não é bem verdade. A menos que desconheçamos a palavra de Deus. Mas as igrejas que foram fundadas de acordo com a palavra de Deus e que vivem de acordo com a palavra de Deus, estas sim são as únicas detentoras do reino de Deus neste mundo. Se não fossem as igrejas, esse tipo de igrejas, Deus não teria outra maneira de trabalhar. Ele trabalha com pessoas. E as igrejas são as detentoras do reino de Deus neste mundo. São as embaixadas do reino celestial neste mundo. Vejamos, irmãos, quão responsabilidade tem uma igreja que diz Igreja de Jesus Cristo. Vejamos que tamanha responsabilidade. Vejamos que tamanha responsabilidade é de um pregador da palavra de Deus.
Se não fossem os pregadores, imaginemos que situação seria este mundo. As igrejas surgem primeiramente pelos pregadores. Tamanha responsabilidade a de um pregador. Mas muita responsabilidade mesmo. Eu estremeço por ser pregador e quando ocupo um púlpito para trazer a mensagem de Deus. Porque sei que a responsabilidade é grande, pesa demais sobre o homem. Porque estamos falando em nome de Jesus Cristo. E falar em nome de Jesus Cristo é coisa séria. Cantar em nome de Jesus Cristo é coisa séria. Dizer esta igreja de Jesus Cristo é coisa séria. Pronunciar o nome Jesus Cristo é coisa séria. Tanto que Deus disse: não tomareis o nome do teu Deus em vão. A verdade que eu quero compartilhar com os amados nesta manhã é a profunda semelhanças entre o reino de Deus e o fermento. O texto nos sugere 3 profundas e claras semelhanças. Primeira, como fermento, o reino de Deus parece insignificante. Segunda, como fermento, o reino de Deus penetra na sociedade. Terceira e última, como fermento, o reino de Deus transforma a massa humana. Vejamos que o reino de Deus parecia insignificante. Ele veio de forma simples. Na pessoa de Cristo, o profeta Isaías disse: ele surge como raiz de uma terra seca. Ou seja, esta raiz não vai vingar-se. Esta raiz não vai dar fruto. Raiz de uma terra seca só se espera uma coisa: morte. Porque não tem água para poder sobreviver. E Jesus veio ao mundo desse jeito, como raiz de uma terra seca. Parecia insignificante. No princípio, ninguém confiava nele. E até hoje não confia. Muitas pessoas não confiam. Ele começa o reino dele com 2 discípulos. João Batista, depois de haver batizado alguns, Jesus passava e ele disse: eis o Cordeiro de Deus. E 2 dos discípulos de João ouviram isto e procuraram Jesus e perguntaram. Jesus perguntou-lhes: que buscais? E eles disseram: onde pousas, mestre? Jesus disse: vinde e vede. E eles foram com Jesus e ficaram ali o dia todo. O texto diz que eram cerca de 10 horas da manhã, a hora 10ª. E eles passaram de 10 horas até as 6 da tarde conversando com Jesus. Que maravilha é passar esse tempo gasto com Jesus. Os 2, um chamava-se André, o outro, a Bíblia não revela o nome. Depois que eles saíram de conversa com Jesus de 10 às 6 horas da tarde, André já saiu com outra visão do reino de Deus. Encontrou Pedro, seu irmão, e disse: achamos o Messias. E levou Pedro a Jesus. Daí a pouco, então, começando com 2 discípulos, o reino de Deus vai crescendo. Chega a hora em que Jesus escolhe os 12 apóstolos. Depois vai crescendo um pouco, chega a 70 discípulos. Ele divide, então, os 70 em 2 e envia-os a várias partes do mundo do então, para pregar o Evangelho. E é desta forma simples, aparentemente insignificante, que o reino de Deus começa. É semelhante ao fermento. Não se coloca muito fermento na massa. Coloca-se um pouco de fermento. A propósito, Paulo disse assim:
um pouco de fermento, um pouco, leveda toda a massa. É um pouco de fermento, não pode ser muito. O reino de Deus é assim, ele é como o fermento, disse Jesus. Parece insignificante, parece que não vai surtir efeito. É uma coisa pequenina, pouca quantidade. Mas é assim que o fermento funciona, e é assim que o reino de Deus também funciona. Às vezes nós gostamos de ver muito impacto, grande multidão, e vamos fazer aqui uma coisa toda para assombrar a cidade, para fazer a coisa para que o povo veja que nós somos povo de Deus. É errado. Não estou dizendo que a gente não possa reunir em grande quantidade para poder proclamar o Evangelho. Mas não é assim a princípio que funciona no reino de Deus. Às vezes nós gostamos de querer nos aparecer, confiando mais nos nossos talentos, confiando mais nas nossas capacidades, confiando mais nos nossos gestos do que no poder de Deus. Todos os nossos talentos têm seu valor quando submetido à direção do nosso Deus. Jesus começa falando aqui, falando acolá, ensinando aqui, ensinando acolá. E desta forma, de enviando 2 a 2, sem aquele alarde, viveu uma vida simples. O reino de Deus foi crescendo como fermento. Foi crescendo. E hoje é o que nós sabemos. A história cristã, ou do cristianismo, é muito interessante. Quem a conhece, sabe. Quem conhece a história dos batistas do mundo, sabe como foi difícil o cristianismo. Os batistas do primeiro século, do segundo e até da Idade Média, depois da Reforma, a continuação dos batistas. Os batistas de 300 anos, de 400 batistas no Brasil, 1822. Quando chegaram, tudo isso aqui era trevas. Tudo, não havia evangelho aqui. Em 82, formaram 100 anos dos batistas no Brasil. Não havia evangelho, tudo era trevas. Os missionários que foram enviados da junta de Richmond para o Brasil, fundaram o Seminário do Sul, do Norte. Naquele tempo, o evangelho era diferente de hoje. Quem conhece a história sabe. Dos grandes mestres que vieram para o Brasil e formar pastores, teólogos para poder pregar a palavra de Deus. Se eu fosse citar, citaria inúmeros nomes deles que ficaram na história dos batistas. E aí o reino de Deus prossegue. Meus amados, é assim, dessa forma simples, que o reino de Deus prospera. Como fermento, pouquinho. Confúcio dizia: carregai um punhado de terra todos os dias e construireis uma montanha. É na perseverança, na simplicidade, na humildade, e Deus vai penetrando na massa social. Em segundo lugar, como fermento, o reino de Deus penetra na sociedade. O objetivo do fermento é penetrar. Ele penetra na sociedade. Conquista vidas para Cristo. Todas as vidas que são conquistadas por Evangelho são conquistadas para Cristo. Eu vos farei pescadores de homens, disse Jesus a Pedro e André. Nós não somos mais do que pescadores de homens. O reino de Deus na sociedade vai puxando um aqui, puxando da acolá, trazendo um aqui, trazendo outro de acolá, e aí vai formando a igreja, crescendo a igreja que já existe. A missão do reino de Deus é trazer almas
para o reino de Deus, ou seja, sob o jugo de Deus, sob o jugo de Cristo. Aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo, disse Jesus. É sair do jugo do pecado para o jugo da graça, o jugo de Deus, o jugo de Cristo. Assim, a igreja cresce e se expande. Como fermento, ele vai dominando a sociedade, vai penetrando na sociedade. Quando Jesus ressurgiu, ele apareceu aos apóstolos. O apóstolo Paulo diz que ele apareceu a Pedro, depois a Tiago, e depois apareceu a muitos outros, e de uma só vez ele apareceu a mais de 500 irmãos. 3 anos depois de Jesus começar o reino de Deus, então a igreja já era uma multidão, reunida praticamente em forma de igreja, mais de 500 irmãos. Disse Paulo, 1 Coríntios capítulo 15. Então, aqueles poucos discípulos foram penetrando na sociedade. No dia de Pentecostes, Pedro pregando em Jerusalém, e quase 3.000 almas se converteram e foram batizadas. O reino de Deus foi prosseguindo. E o livro de Atos diz que, um pouco mais adiante, que dos 3.000 já o número passou para quase 5.000. Mas um pouco mais adiante, e então houve uma grande perseguição e eles se dispersaram pela Judeia, Samaria. E os apóstolos ficaram em Jerusalém. E foi penetrando o reino de Deus na sociedade de então. Daí dá para se ver por que Jesus Cristo diz que o reino de Deus é como fermento. Ele vai penetrando na sociedade, trazendo transformações. Meus amados, é o fermento que faz o pão crescer. Aliás, além de crescer, o fermento também dá sabor e faz o pão tornar-se macio, leve. A igreja, quando está fermentada pelo reino do céu, a igreja, quando é fermentada pelo poder de Deus, ela é uma igreja macia, suave. Uma igreja perfumada. O bom perfume de Cristo. Jesus, desculpe, estou um pouquinho assim alérgico. Jesus era tremendo observador. Razão porque era chamado de mestre, entre outras. Em terceiro e último lugar, como fermento, o reino de Deus transforma a massa humana. A igreja é um grupo de pessoas transformadas. Novo nascimento é vida transformada. O objetivo do fermento é transformar. É trazer uma natureza diferente para a massa bruta. O trigo em si, in natura, ele tem uma natureza. Depois que põe o fermento, ele muda totalmente a da sua natureza. É massa fermentada e não massa bruta. Jesus disse para Nicodemos: importa-vos renascer. Mas por que Jesus disse importa-vos renascer se falava apenas com um homem? Ele deveria ter dito importa-te renascer, mas ele disse importa-vos. Ou seja, não somente a você, Nicodemos, que é mestre, mas os seus correligionários, os que pensam igual a você, todos precisam também renascer.
O reino de Deus é diferente dessa religiosidade, dessa teologia sua. Essa teologia sua, Nicodemos, mestre Nicodemos, não tem nada a ver com o reino de Deus. Você e seus correligionários, seus seguidores, têm que se converter, têm que nascer de novo. O reino de Deus é transformação. Há muita gente apegada a uma religiosidade, apegada a uma filosofia teológica, mas sem fermento do reino de Deus, como Nicodemos e os religionários. Quando nós lidamos com Deus, irmãos, é diferente, não é? Falar em Cristo não significa lidar com Cristo. Falar em Deus não significa lidar com Deus. Querem uma prova? Saulo de Tarso era zeloso de Deus, profundo conhecedor de teologia rabínica. Não obstante, não entendia o reino de Deus. E enquanto ele só lidava com teologia rabínica, enquanto ele lidava só com filosofia rabínica, enquanto ele lidava só com religiosidade ou com judaísmo, ele estava perseguindo quem? Os cristãos. Mas quando ele lidou com Deus, a coisa mudou. Ele caiu trêmulo por terra e, espantado, perguntou: Dizes, Kyrie, quem és tu, Senhor? E ouviu a resposta: Ego eimi Jesus, eu sou Jesus. Quando as pessoas lidam só com religião, mesmo falando em Cristo, mesmo falando em toda a sua forma religiosa, seus termos religiosos, e não lida com Cristo, não tem esse temor, irmãos. Saulo só desenvolveu o temor e o tremor diante de Deus quando ele lidou com Deus. Nossas igrejas precisam aprender a lidar com Cristo e não só falar em Cristo. Porque falar é muito fácil, lidar é diferente. A igreja, portanto, é algo transformado. É uma massa transformada, porque ela nasceu de novo. Dr. Strong, profundo mestre conhecido, professor batista americano, batista da Convenção Americana, ele define a igreja desta maneira em seu livro Systematic Theology. Ele define a igreja desta maneira: igreja é um corpo de pessoas convertidas, batizadas, que se reúnem em um determinado lugar, de acordo com as leis de Cristo, de acordo com as leis de Cristo, para adorar a Deus e para expandir o seu reino. É isso que é a definição de igreja. Igreja cristã. Quando a pessoa nasce de novo, ela apresenta novo caráter, nova vida, nova visão de si mesmo. A visão muda totalmente, radicalmente. O que eu pensava de mim antes já não é mais depois da minha conversão. E tem uma nova visão de Deus também. O Deus que a pessoa vê não é mais aquele Deus que ele conhecia ou ouvia falar antes. Por que essa nova visão de Deus? Porque ele passa a lidar com Deus. Foi isso que aconteceu com Saulo de Tarso. A visão dele mudou totalmente, mas totalmente, radicalmente foi mudada a sua visão de Deus.
Foi a razão porque foi o pregador que foi, devido à profunda transformação que houve. O reino de Deus é como a massa misturada ao fermento. Os amados sabem que fermento possui fungos. Os fungos são seres microscópicos e vivos. É parte da microbiologia. Quando o fermento é misturado ao trigo e é umedecido, e se acrescenta um pouco de açúcar, os fungos começam a se manifestar. Antes, enquanto está ali protegido na caixa, eles são inertes, não se movimentam. Mas depois que pega um pouco de umidade e mistura da massa, os fungos começam a se alimentar do amido e do açúcar e libera gás carbônico e álcool. São seres vivos. O reino de Deus é algo vivo. Não é algo morto, não é algo apático, não é algo formalista, mas é algo que é real. Conversão é realidade. O reino de Deus é algo vivo. E então os fungos começam a liberar gás carbônico e álcool, e é isso que faz a massa crescer, ficar cheirosa e saborosa. Reitero, a igreja fermentada, ela tem cheiro de Cristo. Às vezes confesso, amados, diletos ouvintes, que não tenho encontrado esse cheiro em muitos lugares por onde tenho andado. Às vezes tenho visitava algumas igrejas, senti um pouco mais de cheiro de bode do que cheiro de ovelhas. É que a gente tem que aprender a ter olfato para as coisas espirituais. O cheiro de ovelha é diferente de cheiro de bode. Quem lida com animais sabe disto. O cheiro de cordeiro é diferente. A vida de cordeiro também é diferente de vida de bodes. Cordeiro é dócil. Eis o Cordeiro de Deus. Cordes significa coração. Ou seja, algo que é manso, que é humilde, que é transformador. Cordeiro significa isso. Vem do latim cordes. Ovelhas são dóceis também, fáceis de aprender, fáceis de se conduzir. A igreja é fermentada por Deus, o reino de Deus, ela tem cheiro. Você chega, você sente Deus na música, você sente Deus na pregação, sente Deus na vida dos irmãos, sente Deus na vida de tudo quanto ela faz. Você sente tocado. Mas a igreja que você entra vazio e sai pior, porque não vê Cristo dentro dela. Amados, não deveria a igreja manifestar os efeitos de sua transformação? Os efeitos da sua transformação, através de ordem, santificação, reverência, temor a Deus, como a massa é transformada pelo fermento. Vejamos a massa. A mulher pega 3 medidas, 35 litros de farinha, põe numa vasilha, põe fermento, ela mistura. Disse Jesus. Até ficar toda levedada. Toda. A massa cresce como um corpo só. A textura de um ponto é a textura da outra. O cheiro de uma parte é o cheiro da outra, é o cheiro de toda.
A maciez de uma parte é a maciez lá do fundo da superfície. Ela cresce como um corpo. Olha a ordem da massa, como ela cresce. Não é um pedaço aqui, outro acolá. Mas Jesus diz assim, até ficar ela toda levedada. A mulher que faz essa mistura, ela quer ver o quê? Efeitos da transformação. E tem um tempo, até. Ela fica esperando. Não é estranho que finda um ano, começa outro. Passa o outro ano e vem o seguinte. E assim por diante, 10, 15, 20, 30 anos e ninguém vê transformação nas igrejas. Existe uma coisa errada aí. Precisamos ver efeitos. Precisamos cobrar efeitos. A mulher misturou e ficou esperando. Eu quero ver os efeitos. E deu um tempo. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Depois que estiver toda levedada. Aí agora é hora de colocar ao forno aquela massa. Mas as igrejas, perante o culto a Deus, uns estão acessando o celular, enquanto o pastor está pregando. Outros estão atendendo ao celular, enquanto alguns estão ali cultuando a Deus. Outros estão lá fora, pela grade, olhando os carros passarem, os veículos passarem. Outros estão no fundo das igrejas, muitas vezes lá no banheiro ou lá conversando coisas que não devem conversar, enquanto o culto está se processando no templo. Outros estão com fones de ouvido, ouvindo, sabe lá Deus o quê, enquanto o culto está se processando. Meus irmãos, será que é assim uma embaixada? Alguém chega numa embaixada de qualquer país, será que encontra essa desordem? Não existe ninguém que vê nada. Os guardas, os funcionários da embaixada estão ali, seguranças, postados para pôr ordem na casa. Alguém que quer algum serviço da embaixada chega ali, então lá está o embaixador na sua postura. Os funcionários da embaixada na sua postura, com plena ordem. Não é o reino de Deus muito mais valioso do que qualquer embaixada? Porque nós somos embaixadores por Cristo, diz a Bíblia. E por que nós deixamos a embaixada de Cristo desse jeito? Um vai para lá, outro para cá, outro para... Essa desordem, ninguém vê isto. Irmãos, eu apelo para a nossa consciência. Não a de vocês apenas, mas para a nossa. Apelo para a nossa consciência, para a nossa razão, para o nosso raciocínio. Imaginemos a situação do reino de Deus nos dias de hoje em que estamos vivendo. Daquilo que se chama reino de Deus. Imaginemos e vejamos se existe alguma semelhança com essa mulher e essa massa e esse fermento. Vejamos se há. É tempo de nós acordarmos, de usarmos a nossa razão, de deixarmos de lidar só com teologia, só com musicalidade, de deixar de usar só termos teológico-bíblicos e aprendamos a lidar com quem? Com Jesus Cristo, o dono do reino. Quando a igreja aprender a lidar com Jesus Cristo, a coisa vai mudar. A gente vai ver os efeitos. Eu, como pastor, preciso lidar com Cristo, como pregador, lidar com Cristo. Ao semear a palavra de Deus, esse fermento, eu tenho que semear bem semeado mesmo e tenho que ficar como uma mulher, pastor Nunes, olhando
que há de errado? Eu misturei errado? Por que não é feito? Eu tenho que ficar esperando as horas até ver a massa toda levedada. Hoje, nos dias atuais, está um problema. Pastor de jovens, eu vejo como um problema. Jovens não querem obedecer a Deus, então a igreja diz que nós temos que colocar um pastor para jovens. Como se essa massa fosse uma massa separada da massa dos adultos. Mas Jesus nos diz aqui que a mulher que fez a mistura foi uma só mulher. E o fermento penetrou em toda a massa. A transformação que houve num canto, houve em outra. Agora, pessoas que não aceitam essa fermentação da Bíblia, fermentação do reino de Deus, o que acontece? A massa dos adultos ou dos velhos é uma, tem que ter um pastor adequado. A massa da juventude tem que ter outro pastor que deixa eles lá sem fermento. É assim que a Bíblia diz? Não. Jovens, obedecei os mais velhos como a paz. Diz o Evangelho de Jesus. Concluindo, o Evangelho de Jesus Cristo é completo. É completo, graças a Deus é completo. É completo. O valor